Meu amigo, pega a tua pipoquinha, pega a tua Coca-Cola, pega a tua cerveja, entendeu? Se estiver no trânsito, aperta o cinto de segurança. Se você estiver deitado na tua cama, arruma bem o teu travesseiro, porque esse vídeo vai gerar polêmica igual da última vez. Porque, de novo, nós teremos agora o ranking dos times do mundo inteiro. E vocês já sabem que nós tivemos a Copa do Mundo de Clubes, então nós temos agora a atualização disso. Então, aperta o cinto aí e roda a vinheta. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, cara, com seus grupos de WhatsApp. Dá o like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube, velho, há mais de 30 anos. E nós tivemos o Super Mundial de Clubes e o Mundial de Clubes no final do ano passado. E agora, para abrir 2026, estou vindo aqui para vocês, para a gente chapar no peito de vocês a atualização dos times do mundo, a atualização do ranking dos clubes de futebol ao redor do mundo inteiro, tá? O último vídeo que eu tinha lançado para vocês foi pré-Copa do Mundo de Clubes. Então eu esperei o desenrolar, né? Esperei terminar o Super Mundial de Clubes e o Mundial de Clubes do final do ano, pra gente ter então a atualização dos clubes. E galera, né, tive que criar mais critérios, né, da última vez nós tivemos mais de 10 critérios aí, pra tá quantificando, pra tá fazendo um ranking dos clubes, né, dos times do mundo inteiro, né, quem que é o melhor clube do mundo, qual que é o pior clube do mundo, que clube que deixou a sua marca na história, né. Então eu tinha alguns critérios, então eu tive que criar alguns critérios por conta da Copa do Mundo e alterei alguns. Para você que não está entendendo o que é a mensuração desse critério, o porquê que ele existe, porque é o seguinte, meu amigo, ele existe basicamente assim, se o teu time, se teu clube, ele participou de algum mundial de clubes, a chance dele estar nesse ranking é muito grande. Ele ter participado de algum mundial de clubes, quer seja ele de 1960, desde a primeira edição, até a Copa do Mundo de Clubes ano passado, ou os mundiais aí no final do ano, se ele conseguiu atender algum dos critérios, ele vai estar no nosso ranking, tá? E depois da Copa do Mundo, nós tivemos aí muita mudança de posição, né? Vocês imaginam. Nós tivemos 4 clubes brasileiros participando, nós tivemos 3 clubes espanhóis, nós tivemos clubes ingleses, nós tivemos clubes da África participando. Então eu montei alguns critérios para atualizar então, né? Pra gente quantificar qual que é o ranking desse clube. Você tem que entender que é o seguinte, cara, aqui o bate-papo aqui é reto. Se teu clube participou de algum mundial e ele conseguiu ali ficar em terceiro, segundo, primeiro lugar, ou no caso de uma Copa do Mundo, se ele se classificou para as oitavas, para as quartas, se ele foi vice-campeão, cara, ele merece uma pontuação. E de acordo, desde 1960 até hoje, vários times vêm cravando, vêm pontuando ao longo da história, de acordo com os nossos critérios aqui de um canal que é exclusivo de Mundial de Clubes. De acordo com esses critérios, esse time vai estar posicionado aí entre os melhores clubes do mundo, os clubes que participaram de mundiais e pontuaram. Alguns critérios foram mantidos, e a gente já vai passar aqui agora, e alguns critérios eu alterei porque a Copa do Mundo de Clubes ela trouxe uma nova perspectiva pra gente estar quantificando isso daí, tá? Então vamos lá. Então, primeiro, para quantificar, a gente precisa quantificar os títulos e a posição dos times de acordo com os mundiais. Vai me dizer que você não gosta, cara, quando aquela galera começa a entrevistar, pô, você conhece esse clube e você não conhece esse, vai lá pra gringa, começa a perguntar pros gringos se conhece teu clube do coração, se conhece São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, se conhece lá o inglês conhece o Boca Juniors, se o cara conhece o Independiente, que foi... É legal isso daí, mas por que alguns clubes são mais conhecidos que os outros? Porque eles estão na mídia, eles estão jogando. Muitos clubes brasileiros ficaram conhecidos aí ultimamente por conta da participação nos mundiais de clube, tá entendendo? O São Paulo ali, pô, quando se tornou tricampeão mundial ali em 2005, pô, você perguntar pra qualquer um do mundo, São Paulo era conhecido. Já não tá tão conhecido, porque faz tempo que não participa, que não ganha uma competição internacional. Só que você estar na mídia e você ter cravado algum título, você ter deixado a tua marca na história, tem que entrar pro ranking, independente se esse time tá inócuo aí há muito tempo, entendeu? Independente se teu time tá uma bosta, desculpa o termo, mas se ele ganhou o título lá na década do EPA, ele tá na história, ele vai estar nesse ranking. Ele colocou a estrela, ele cravou, e ele vai merecer o lugar, ele vai estar no lugar que ele merece aqui no nosso ranking dos melhores
clubes do mundo, tá, pessoal? Então já vamos começar logo, né? Depois da gente ter passado pela Copa e agora ter a nova Intercontinental, eu tive que criar alguns critérios, porque além da mudança para uma Copa do Mundo de clubes, né, ter 32 times disputando, nós agora também temos critérios também para a nova Intercontinental, que tem agora aquela disputa dos títulos, né? Em vez de ser 7 times, que era o modelo ali de 2005 a 2023, agora são 6 times. Então mudou alguma coisa. Então, sem lenga-lenga, então vamos lá. Primeiro critério. O clube que foi campeão do Mundial de Clubes, não da Copa do Mundo de Clubes, foi campeão do Mundial de Clubes de 2005 até 2025, que é do ano passado, ou seja, até da nova Intercontinental, o clube que foi campeão, ele ganha 5 pontos. Próximo critério. O clube que foi campeão de 1960 até 2004, que era aquele jogo que tinha jogo de ida e jogo de volta na final, apenas com 2 clubes participantes, ou um jogo único, ou seja, aquele exemplo a partir de 1980, né, quando começou a Toyota levar os jogos para o Japão, esse clube, se ele foi campeão mundial, ele ganha 4 pontos, tá? Ah, mas por que um ganha 5 e outro ganha 4? Porque a partir de 2005, meu amigo, já eram 7 clubes, já era o mundo inteiro. Não era só a Intercontinental, que era disputada com 2 clubes, então um peso a mais. Próximo critério, o clube ganha 2 pontos se ele foi vice-campeão de qualquer uma edição dos mundiais de clube, com exceção, obviamente, da Copa do Mundo de Clubes, que já a gente vai conversar. Próximo critério, se o clube chegou no 3º lugar, ele ganha 1 ponto. Então vamos lá. Lembrando que 3º lugar, só surgiu a vaga do 3º lugar a partir de 2005, quando surgiu a versão do Mundial de Clubes em que São Paulo ganhou do Liverpool. A partir de 2005, se o clube chegou em 3º lugar, ele ganha 1 ponto. Na nova Intercontinental, o que significa? É o perdedor da Challengers Cup, porque ele não vai para a final. Então, no caso, por exemplo, quem que foi o perdedor da Challengers Cup desse ano? Quem que perdeu pro Flamengo? Pirâmides. Então, Pirâmides, PSG ganha, Flamengo ficou em segundo, Pirâmides, por exemplo, ficou em 3º, ganha 1 ponto. Beleza? Próximo critério, o clube ele vai ganhar 2 pontos se ele foi campeão continental da sua época, mas não ocorreu a final. Todo mundo sabe que em 1975 e 1978 nós tivemos clubes campeões da Europa e da América do Sul, mas não houve a final. Então como que o critério para o vencedor são 4 pontos? 4 pontos dividido entre os dois, eles merecem mesmo não ter na final por ser fatores externos. Então não é justo um time ter ganhado a tua Taça Continental, a Libertadores ou a Champions League e não chegar aí por motivos de força maior, né? E infelizmente não ocorrer a final, porque não foi o time que deixou, por exemplo, desistiu de jogar, como a gente já vai ver aqui na sequência. Simplesmente não houve. Então não é justo esses times não pontuarem, porque teria final, eles teriam a chance de serem campeões mundiais. 2 pontos para cada clube desse. Próximo critério. O clube vai ganhar 1 ponto se ele foi campeão continental e ele desistiu da final. Vou dar vários exemplos aqui. Teve em 1971, 73, que o Ajax ganha a Champions League e não vem para a América do Sul com medo da pancadaria, né? Contra aquele jogo do Milan e do Estudiantes, né? Nós temos 74, 77, nós temos o Bayern que desistiu, nós temos outros clubes que desistiram de vir, Liverpool desiste de vir para a final. Esses clubes que deixaram que por conta deles, vontade própria deles, que abriram mão de ir para a final do Mundial por conta de medo, não é justo eles ganharem 2 pontos. Então eles ganham 1 ponto. Por quê? Porque a final ocorreu. Então a final, mesmo ele desistindo, a final ocorreu. Alguns vão falar assim, teve muita polêmica no último vídeo, mas se o cara desistiu, dane-se, não merece ponto. Mas era o clube mais forte da Europa naquela época, ele desiste, né? A final não ocorre com ele, mas ele faz 1 ponto, tá? Próximo critério, se o time ele pontuou no Mundial, mas ele teve um asterisco a respeito da sua participação, o que seria esse asterisco? Ah, ele participou do Mundial e pontuou no Mundial, mas não era para ele ter jogado. Como, por exemplo, Atlético de Madrid em 74, Bayern desiste de jogar, Atlético de Madrid vem e ganha o Mundial de Clubes. Perde 1 ponto porque ele não era o titular da vaga, mesmo tendo ocupado a vaga. Outro exemplo, se seu time era o convidado daquele Mundial de Clubes, o campeão nacional, como por exemplo, Kashima Antlers, que chega na final de 2016 com o Real Madrid, Raja Casablanca, que bate o Atlético Mineiro, era o convidado no Mundial do Marrocos e perde a final para o Bayern de Munique. Nós temos o Al Ain, que também chega numa final e também perdeu, sendo o time convidado. Esses times eles têm um decréscimo de 1 ponto porque eles eram clubes convidados, eles não ganharam um título continental para participar do Mundial. E eu sei o que você está pensando aí nesse momento. Sim, Corinthians tem
perde um pontinho porque ele era o time convidado ali, por causa daquela maracutaia ali do Mundial de 2000. Ganhou o ponto, foi campeão mundial, mas ele não havia ganhado a Libertadores, então ele também tem um decréscimo de um ponto, tá? Esse é outro critério. Copa do Mundo de Clubes, agora vai ser legal. Participação dos times do Super Mundial não ganha ponto. Vai ganhar ponto a partir do nosso critério aqui, como? A partir das oitavas de final. Se o clube ele se classificou para as oitavas de final, se ele ficou entre os 16 melhores clubes do mundo, ganha um ponto. Se o clube chegou entre os 8 melhores da Copa do Mundo, os 8 melhores do mundo, 2 pontos. Se o clube chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, ganha 3 pontos. Se o clube foi para a final e perdeu a final, foi vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes, 4 pontos. E se o clube, assim como ocorreu pela primeira vez no caso do Chelsea, que foi o campeão do primeiro Super Mundial, da primeira Copa do Mundo de Clube, 8 pontos. Cara, vocês têm que entender o seguinte, pro cara ele participar do Super Mundial da Copa do Mundo, ele tem que ter sido campeão continental. Então assim, só o fato dele já estar na Copa do Mundo, talvez ele merecesse um ponto. Mas daí, frente aos outros clubes, ele precisa ter estado ali, ele tem que ter pelo menos entre os 50% melhores do grupo para ele ter se classificado. Não dá pro cara pontuar só o fato dele ter ganhado uma Copa Continental. Vou dar um exemplo aqui, quantos clubes não foram campeões continentais e não pontuaram no Mundial de Clubes somente pela participação, porque não chegaram nem ali no terceiro lugar ou não conquistaram nem o vice-campeonato. Vou dar um exemplo, o Auckland City, ele chegou em um dos mundiais de clube, ele chega em terceiro lugar em 2014, quando ele enfrenta o São Lourenço, né, que foi histórico do Auckland City. Se ele fosse pontuar a cada mundial que ele fosse, meu amigo, todos os mundiais ele teria pontuado. Então, assim, desde 2005 quase ele teria aí mais de 12, 13 pontos aí, só por participar. Ele estaria ali no top, ali 5 ali dos clubes ali do Super Mundial. Então não é justo um time ter se classificado para a Copa do Mundo de Clubes e já pontuar. O justo é, se o cara ele passou da fase de grupo, ele no mínimo já teve que ter tido uma vitória. Então tendo uma vitória dentro do Mundial, ele merece um ponto. Então tá aí os próximos critérios. E nós temos agora os critérios de desempate. Quais são os critérios de desempate? Porque eu tenho vários clubes que pegaram e ficaram com a mesma pontuação. Quais que são então os critérios de desempate? Primeiro critério, clubes que têm 100% de aproveitamento ficam no topo. Esse critério, eu estava somando um ponto por título no critério anterior, no último vídeo lá do meio do ano passado. Por que não é justo? Porque agora você tem uma Copa do Mundo de Clubes. Então vai ser muito difícil de um clube chegar numa Copa do Mundo de Clubes e somente um pode manter o aproveitamento de 100%. Então não faz sentido você dar um ponto para um clube que às vezes participou de um Mundial de Clube só e teve 100% de aproveitamento. Mas no quesito desempate, se ele tem 100% de aproveitamento na história do Mundial de Clube, com certeza ele tem que ficar na frente. Outro critério de desempate, teve a mesma pontuação, você vai para o último título do time ou a melhor posição que ele teve no Mundial de Clubes. Então vou dar um exemplo. Kashima Antlers e Raja Casablanca. Raja Casablanca foi vice-campeão em 2013. Kashima Antlers vice-campeão em 2016. Al Ain vice-campeão em 2018. Quem que ocupa o topo no empate entre esses três times? Al Ain, porque em 2018 foi a melhor posição dele, foi o último Mundial disputado e ele foi vice-campeão no Mundial mais recente. Então esse é um outro critério aí de desempate, beleza? E o último critério de desempate, se os times estão com a mesma pontuação, depois desses critérios que eu já elenquei pra vocês, se esse clube tá empatado com outro, mas ele desistiu de jogar o Mundial de Clubes, ele vai pra baixo. Então, ele cai ali na classificação porque ele abriu mão, cara. Então, se abrir mão é um negócio covarde, eu entendo aí o medo que os clubes europeus tinham, mas se ele desistiu, desculpa, então ele vai pro final da fila ali, se empatou com os clubes. E teve muito empate aqui, tá? Na nossa tabela. Vocês já imaginam, né? Como é que vai ficar agora a classificação, né? Em que parte, em que lugar do ranking o seu clube está, meu amigo? Cara, é legal porque assim, cara, se você participou do Mundial e conseguiu ter vitória no Mundial, a chance do teu clube ter pontuado, ela é muito grande, né? Principalmente aqui no Brasil, porque nós já íamos pra semifinal, né? Você ganhava uma semifinal, você já tava garantido de ir pra uma final, né? Você já pontuava, né? Alguns clubes que já venceram jogos no Mundial e que não pontuaram, são clubes, né, dos outros continentes. Por exemplo, um clube africano que ganha e chegava numa semifinal, tava nas quartas, ganhava e chegava numa semifinal, perdia na semifinal e perdia o terceiro lugar, não conseguia, né, pontuar, né? Dá um exemplo do meu Palmeiras. Palmeiras não pontuou em 2020. Ele perde na semifinal pro Tigres e perde o terceiro lugar contra o Al Ahly, né, em 2020. Então nem em terceiro lugar o Palmeiras conseguiu, então ele não pontua, né?
Já diferente, por exemplo, do Flamengo em 2022, que pontuou um terceiro lugar. Então, assim, ó, o clube ele pode ter participado do Mundial, mas ele não vai estar no ranking, às vezes, porque ele não conseguiu sequer ganhar um jogo. Se ele ganhou um jogo, e principalmente for clube sul-americano, com certeza aí, né, ele pontuou. Mas chega de ladainha, né? Já tá me ouvindo aí? Tá na hora da gente... Chegou a hora da gente mostrar pra vocês a atualização dos clubes, a atualização do ranking dos clubes na história do Mundial de Clubes. Galera, eu tenho uma planilha aqui que eu quantifico tudo, uma planilha automatizada, super power. Quantos times estão nesse ranking, pessoal? Quantos times conseguiram sequer fazer um ponto desse ranking? 70 clubes. Ou seja, se o seu clube já está no top 70 do mundo, nós sabemos que existem mais de 3 mil, 4 mil clubes do mundo. Se você já tá no top 70, meu amigo, já levanta a mão pro teu clube. Ele é foda, velho. Teu clube, ele já tem história. Vamos colar aí pra vocês. Então a gente começa abrindo aí a porteira com Inter Miami na posição de 70. O primeiro brasileiro que nós temos já é o Botafogo. Tá na posição de 69. Né? Nós temos o Botafogo aí que na última Intercontinental não conseguiu pontuar. Botafogo que no Mundial, no Super Mundial de Clubes, consegue se classificar, batendo ali o Atlético, o PSG vai para as oitavas de final. Botafogo consegue pontuar mas perde pro Palmeiras um ponto porque conseguiu chegar nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Atlético Mineiro, meus amigos, não tem título nenhum, mas Atlético Mineiro tem um ponto porque ele fica em 2013 em terceiro lugar, tá? Atlético Mineiro na posição de 64, tá? Cara, Atlético Mineiro tá atrás do Auckland City, que tá em 63, cara. Mais recente, né? O Auckland City consegue pontuar em 2014 em terceiro lugar, por isso tá na frente aí do Atlético Mineiro. Vamos subindo aqui, ó. Nós temos, ó, então aqui, ó, a partir do Celtic da 55ª posição, nós temos já alguns vice-campeões que somaram 2 pontos. Celtic na posição de 55, Aston Villa em 54, Hamburgo em 53, Steaua Bucareste em 52, PSV em 51, Argentinos Júnior perde final, tá em 50º na posição. Once Caldas, 48º, perde pro Porto em 2004. LDU perde pro Manchester City, tá em 47º, perde pro Manchester United, Manchester City não, perde pro Manchester United em 2008. Nós vamos vindo aqui, ó, Monterrey, 3 pontos aqui o Monterrey, ele tá em 43º. Ele pega Monterrey, chega nas oitavas do Super Mundial, ganha um ponto e ganha 2 vezes o terceiro lugar naquele Mundial a partir de 2005. Então Monterrey, ele abre a porteira aí dos clubes com 3 pontos em 43º. Nós temos aí Pachuca, Atlético Nacional, Al Hilal, 37º, 36º, Cruzeiro. Aqui Cruzeiro em 36º, nenhum título, mas Cruzeiro soma 4 pontos. Da onde que Cruzeiro tem 4 pontos, pessoal? Ganha 2 vice-campeonatos, conquista 2 vice-campeonatos, né? Contra o Bayern de Munique em 76, é vice-campeão, e contra o Borussia Dortmund em 1997. Então, vice-campeão, 2 pontos, soma 4 pontos. Vasco da Gama, 35º, à frente do Cruzeiro, 35º. Por quê? O Cruzeiro em 97 perde, em 98 o Vasco vai lá e conquista. Vasco, 4 pontos. Mas da onde que o Vasco também tem outro vice-campeonato? Mundial de Clubes dos anos 2000, perde pro Corinthians na final. Vasco da Gama tinha ganhado a Libertadores em 98, tá? Por isso que não teve decréscimo de ponto. Vasco da Gama, então, em 35º. Nós temos aí Racing, Feyenoord. Aí nós já começamos com clubes com 4 pontos que ganharam títulos mundiais. Vamos colando para vocês aqui. Fluminense, 30º lugar. Pessoal, o Fluminense tem 5 pontos, tá? Por que o Fluminense tem 5 pontos? Porque ele é vice-campeão em 2023 contra o Manchester City, soma 2 pontos e ele ganha mais 3 pontos, porque, meu amigo, ele ficou entre os 4 melhores da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense, ele soma 5 pontos. Pô, 30º em Fluminense. Puta boa de uma classificação. Benfica, 29º. 28º, meu Palmeiras. Vamos lá pro Palmeiras. Da onde que o Palmeiras tem? Palmeiras, ele abre os clubes com 6 pontos, tá? Da onde que o Palmeiras tem 6 pontos? Ele tem 2 vice-campeonatos. Um em 99 contra o Manchester United e um contra o Chelsea em 2021. Então ele já conseguiu 2 pontos, 4 pontos, porque tem 2 vice-campeonatos.
e consegue mais 2, porque ele chega nas quartas de final do Super Mundial de Clubes, perfazendo 6 pontos. Internacional, 6 pontos. Cara, Internacional tem um terceiro lugar e tem um título de Mundial de Clubes a partir de 2005. 5 mais 1. Internacional tem título, 26º clube aqui da nossa lista. Muito bem posicionado. Manchester City, 6 pontos, tem o Mundial de Clubes e chega nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes, sendo aí eliminado pelo Al Hilal, tá? Manchester City, mais recente, tem título mundial, ganhou em 2023, por isso é o 25º à frente do Internacional. 23º, Grêmio, galera. Grêmio tá na frente do Olímpia, do City, do Internacional. O Grêmio soma 8 pontos. Ele tem um título e soma 8 pontos. Ele ganha o Mundial, então ganha 4 pontos aí pelo Mundial, né, de 1983, né, ganha do Hamburgo. E ele tem 2 vice-campeonatos, um contra o Ajax em 1995 e infelizmente um contra o Real Madrid em 2017, somando 8 pontos. Então o Grêmio muito bem posicionado, 23º clube do mundo hoje no nosso ranking. Tá atrás do Porto. 21º, Corinthians. Corinthians faz um total de 8 pontos, encerra os clubes com 8 pontos. Ele tem um decréscimo de pontos por conta da vitória dele no Mundial de 2000, porque era um time convidado, mas ganha 5 pontos aí, porque ganhou do Chelsea em 2012, sendo campeão da Libertadores. Abrindo o top 20 dos clubes, Flamengo. Flamengo abre com 9 pontos, em 20º lugar. Flamengo tem um Mundial de Clubes em 81, ganha 4 pontos, tem 2 vices, tá? O do ano passado contra o PSG e tem um vice-campeonato também em 2019 contra o Liverpool, então ele já soma 8 pontos e ele se classifica para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes e faz mais um ponto, então ele abre em 20º com 9 pontos. Tá atrás do River, tá atrás do PSG, que chega na final, ganha 4 pontos, chega na final do Super Mundial, e ganha o Mundial de Clubes do ano passado do Flamengo, somando 5 pontos. Então 9, tem o título mais recente. Por isso que PSG está à frente aí do Flamengo, está à frente do River Plate também, tá? Que está em 19º, tá? Vamos vindo aqui, ó. Estudiantes, 17º. Juventus, 16º. Santos, com 10 pontos, 15º, né? Santos, bicampeão mundial e vice-campeão contra o Barcelona de Messi em 2011. Santos, 15º lugar. Mesmo Santos, nos últimos anos, sumindo aí das competições, Pelé fez ainda sustentar aí o Santos na 15ª posição, tá? Ajax, 14ª posição com 10 pontos. Manchester United, 11 pontos, né, em 13º lugar. Nacional do Uruguai, tricampeão mundial, 100% de aproveitamento, né, para critério de desempate. O único que tem 12 pontos e, por incrível que pareça, tá em 12º com 12 pontos. 12º do mundo, Nacional do Uruguai. Agora, o melhor clube brasileiro posicionado no nosso ranking, aqui você já sabe, São Paulo, em 11º lugar com 13 pontos, tá? São Paulo, tricampeão mundial. Então tem 2 títulos de 4 pontos, fazendo 8 pontos, e mais 5 pontos em 2005, dando 13 pontos o São Paulo, ficando então na 11ª posição. É meio triste, né, pessoal, assim, ver que não tem nenhum clube brasileiro entre os 10, né? Nenhum clube brasileiro, né? Antes da Copa do Mundo nós tivemos aí a mudança, né? Antes da Copa do Mundo nós tínhamos um ranking, mas até por conta aí do Chelsea pulando aí, ganhando 8 pontos, nós tivemos aí alguns clubes que caíram. Então vamos agora pro top 10 do nosso ranking. Quem são os clubes? 10º lugar, Liverpool com 14 pontos. Internazionale de Milão, 14 pontos em 9º lugar. Chelsea, 8º lugar. Galera, Chelsea, ele estava em 22º lugar no nosso ranking e ele foi para 8º, foi o maior pulo, porque foi campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes, ganhou 8 pontos, né? Chelsea, então, ele tem 2 títulos. Ele ganha o Mundial de Clubes em cima do Palmeiras em 21, tem um vice-campeonato contra o Corinthians em 2012 e ganha agora a Copa do Mundo de Clubes. Ele tem 3 participações com 2 títulos. 7º lugar, Peñarol, tricampeão, mais 2 vices aí, tá com 16 pontos. 6º lugar, Independiente. Independente, né, galera? Independiente ganhou, é o recordista de Libertadores e ainda consegue sustentar aí com seus 2 títulos aí, com vários vices, conseguiu sustentar aí o 6º lugar do nosso ranking. Você vê, ó, Independiente é um clube que não é muito falado, poucas pessoas que conhecem futebol sabem da história do Independiente, mas não dá pra pagar a história, meu amigo. O cara moeu a Libertadores aí na década de 70, na década de 80, é bicampeão mundial, então nada mais justo do que o Independiente tá aqui em 6º lugar. O melhor clube sul-americano agora,
posicionado no nosso ranking. Quinto lugar, Boca Juniors. Boca Juniors, todo mundo sabe, né? Tricampeão mundial, né? Ganha na década de 70 seu primeiro mundial, ganha nos anos 2000 contra o Milan, ganha contra o Real Madrid, né? Vai para uma final contra o Milan em 2007 e perde. Boca Juniors, 18 pontos, 3 títulos, tá? Perde pro Bayern de Munique em 2001, também amarga outro vice-campeonato. Boca Juniors com 18 pontos, permanece aí na quinta posição. Quarto lugar do nosso ranking, Barcelona. Todo mundo já sabe a história do Barcelona, tricampeão mundial, amargou 2 vice, um contra o Internacional, amarga o vice contra o São Paulo, em 92, tá? Bayern de Munique, terceiro lugar. Bayern de Munique soma ponto agora também aqui no Super Mundial de clube, tá? Bayern de Munique, ele se classifica aí para as quartas de final, mas é eliminado nas quartas, não chega na semifinal, pega 2 pontos. E Bayern de Munique tem 4 títulos, tá? 2 títulos antes de 2005 e 2 títulos depois, né? Ganha em cima do Cruzeiro, ganha em cima do Boca Juniors, ganha em cima do Raja Casablanca em 2013 e ganha em cima do Tigres do México, tá? Em 2020. Bayern de Munique, terceiro lugar com 23 pontos. Na vice-liderança do mundo nós temos Milan, tá? Milan ganha 8 Champions League. Na verdade, ele foi pro mundo, ele tem 8 disputas de mundial, mas o Olympique de Marseille, ele foi corrupto em 93, entrou na máfia da Pita, em 93 não, em 94. Milan ocupa do lugar dele, perde pro Vélez na final. Esse é um dos asteriscos que nós colocamos aqui com o Milan, porque ele não foi, o Olympique de Marseille, ele não desistiu de jogar o Mundial em 94. Por conta da corrupção deles, justamente o Milan seria campeão. Por isso ele não teve um decréscimo dos pontos. Mas ele ganha 4 mundiais de clube, não aparece muito, não apareceu no Super Mundial. O último título dele é em cima do Boca Juniors, que ele soma 5 pontos em 2007, né, com Kaká, Seedorf, todo mundo moendo. Então, vice-lugar para o Milan aí, o segundo lugar do nosso ranking com 25 pontos. Para fechar, não preciso nem falar, né? Real Madrid, primeiro lugar do nosso ranking com 49 pontos. Real Madrid, 9 títulos. A primeira Intercontinental ele ganha, depois volta em 98 ganhando em cima do Vasco. Depois ele ganha 2014, 2015, 2016, 2018, 2022, 2024, vai para o Mundial de Clubes, classifica, chega até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, tá, pessoal? Então, assim, é o Senhor Todo-Poderoso, né? 49 pontos, ele tá aí com 24 pontos a mais do que o segundo lugar Milan. É o rei, é o clube que tem mais peso no Mundial de Clubes da história, tá? Então agora vai estar na tela para vocês aí colado todas as posições, né, pessoal? Só para vocês terem uma noção, né? Quais foram algumas mudanças que ocorreram. Chelsea, né, acho que a maior mudança, ele estava em 22º no ranking anterior, ele pula para 8º por conta da Copa do Mundo. Internazionale de Milão cai para 9º, estava em 6º anteriormente, tá? São Paulo estava em 7º, cai para 11ª posição, tá? Manchester United ganha uma posição. Ah, mas como que o Manchester ganha? Por conta dos clubes que pontuavam com 100% de aproveitamento. Tá? Nós retiramos esse critério, tá? Ajax estava em 12º, caiu para o 14º. Santos estava em 17º, foi para 15º. PSG nem estava antes da Copa, né? Nem estava. PSG nunca tinha disputado o Mundial. Em um ano disputa 2 mundiais, tá? PSG não estava dentro dos 70 times, vai para 18ª posição, tá? River Plate cai uma posição, né? Em 19º. Flamengo estava em 23º. Flamengo ganha 3 posições, aí vai para 20º. Nós temos aí Corinthians, né? Ele estava em 13º porque ele tinha 100% de aproveitamento, caiu para a 21ª posição, porque esse critério não existe mais, é só para desempate. Desculpa, corintianos, né? É o critério do canal, comenta aí o que você achou. Porto estava em 19ª posição, caiu para a 22ª. Grêmio estava em 20º, foi para a 23ª posição, tá? O Internacional estava aí em 24º, caiu para 26º. Internacional tá na hora, né? Tá na hora de disputar aí um Mundial, né, Inter, para se mantém no top 30, senão já vai ser suprimido. Palmeiras ganha 3 posições por conta do Super Mundial, né? Tava na 31ª posição, caiu para 28ª posição. E nós temos aí depois todos os clubes. Galera, esse é o ranking, tá? Eu quero saber, comenta aí o que você acha. Isso daqui nós temos, né? Eu tenho uma planilha aqui, toda cheia de critérios, cheio de colunas aqui, que eu vou atualizando tudo. Isso aqui eu adoro aqui, o Mundial de Clubes é o torneio mais massa, então eu me divirto aqui colocando. Esses foram os meus critérios, né? Esses são os critérios desse canal, né? Para você quantificar os clubes ao longo da história, ao longo das suas participações e registros de títulos dentro de todos os mundiais de clube desde 1960. E não,
Não vou contabilizar nada de 51 do Palmeiras, tá, galera? Não vou contabilizar. O Mundial de Clube é a partir de 1960. Há controvérsias aí, mas não vamos polemizar e falar que 51, porque Palmeiras demorou pra angariar esse título, e depois eu vou soltar um vídeo nesse canal aqui nesse ano a respeito do que foi o título de 51, o que significou pro Palmeiras e pro Brasil, né? Sendo aí o primeiro formato, né, o pré-formato do Mundial de Clubes. Mas não entra aqui, tá? Fiquem tranquilos, tá? O critério é realmente os times que fizeram história a partir de 1960 dentro dos Mundiais de Clube. Contando agora a Copa do Mundo de Clubes. E galera, e falando em Copa do Mundo de Clubes, já vai estar na tela aí pra vocês já, os clubes que já estão classificados para a Copa do Mundo de Clubes em 2029. Então nós estamos atualizando aqui os critérios. PSG, Flamengo, Al-Ahly, Cruz Azul e Pirâmides já estão com uma vaguinha na Copa do Mundo no Super Mundial de 2029. Hein? Tomem nota, tá? São os 5 clubes que já estão classificados e o próximo clube que nós teremos aí provavelmente vai ser o campeão da Champions League. Galera, tá muito louca essa Champions League. Libertadores não começou ainda. Tem muito clube nesse no formato da Champions League que tá começando a aparecer, né? Obviamente eu acho que não vai fugir muito dos clubes europeus com maior peso aí, tá? E provavelmente nós teremos mudança aí nos critérios da próxima Copa do Mundo de Clubes para inserir o maior número de clubes europeus, como eu falei aí em outros episódios, porque muitos clubes de peso europeus não participaram desse Super Mundial e reclamaram para a FIFA, porque viram que foi um torneio que vingou, apesar de ter sido nos Estados Unidos numa época não muito recomendável, mas foi um torneio que vingou, que agora tem um clube da Premier League, que é o primeiro campeão de uma Copa do Mundo de Clubes. Então, próxima Copa do Mundo aí vai dar treta. Galera, abrindo então a temporada aí de 2026 dos nossos episódios. E agora eu vou vir aí com episódios para vocês frequentes ao longo do ano, desde curiosidades, histórias, análise do ranking, né, do possível ranking aí ao final do ano, né, análise de como estão as competições continentais, análise dos números de mundiais de clube anteriores, curiosidades, como nós havíamos, né, estávamos tocando o canal. Esse é o episódio, galera, número 122 do nosso canal, tá? Passou o carnaval, então tá na hora da gente retomar aqui o nosso canal, que é exclusivo de Mundial de Clubes, para você que não se aguenta durante o ano inteiro acompanhando aí os torneios continentais, só pra ver aí o pau torar no final do ano, porque, velho, mais massa, vamos falar a verdade, é legal ali o Brasileirão, pô, aí você cai numa Libertadores, meu irmão, aí já começa a enfrentar time da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, você fala, opa, vamos ver se nosso time tá bom. Cara, aí você ganha, aí você tem que enfrentar lá o clube mexicano, um clube americano, aí depois você vai e joga, teu clube tem que enfrentar um clube do outro lado do mundo, ali da Ásia, para depois enfrentar o europeu. Isso é muito massa, é por isso que eu fiz esse canal de Mundial de Clubes pra vocês, galera. Então vai lá, velho, dá uma força, se inscreve no nosso canal. Aqui eu pesquiso, eu sou viciado, eu acompanho os Mundiais de Clube há mais de 30 anos pra chapar tudo no teu peito a respeito da a melhor competição do mundo, que é o Mundial de Clubes de futebol. Galera, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima.